Olá, como vão todos? Mais uma vez estamos aqui na Escola Ministerial, onde temos estudado o livro Paixão pelas Almas de Oswald Smith. É um livro que tem nos desafiado, tem nos ensinado muito a respeito de evangelismo. E nessas últimas semanas temos dito que temos chegado aos últimos capítulos, né, desse livro, e no qual eu espero que tenha sido bom, né, para você que tem acompanhado, como também tem sido bom para mim. Na aula de hoje, nós vamos bater um papo a respeito de algumas indagações que Oswald Smith faz nesses últimos capítulos, né? E eu espero, como sempre, que você possa aproveitar e possamos contribuir para o aprendizado nosso, da igreja e de quem queira, né, cumprir a missão, né, de Jesus Cristo. Vamos então à nossa aula. O evangelismo é a resposta de Deus a uma humanidade que sofre. Mas por que sofre? A realidade é, Oswald Smith, ele fala o tempo todo sobre evangelismo no seu livro. É claro que alguns dos conceitos que ele traz, né, foram de uma época passada. Hoje nós temos diversos recursos. Nós temos internet, que conecta o mundo, e através dela nós temos o WhatsApp, Facebook, a YouTube e diversas coisas no qual, ou diversas ferramentas no qual nós podemos falar a respeito de Jesus. Além de, claro, de você se interessar pelo outro, certo? E assim, de fato, muitas dessas ferramentas têm sido usadas. Como também, de fato, nossa sociedade, nossa humanidade também sofre. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia mundial. E nós precisamos falar disso. Algo que ainda não tem cura, algo que pode vir até ter uma recidência em quem já pegou, algo que tem levado a óbito diversas pessoas, pessoas de idade principalmente, mas também jovens. A humanidade está sofrendo. E dentro dos textos que apareceu logo no início do vídeo, né, nós vamos falar sobre ele. O primeiro é de Mateus, capítulo 24, 23, que diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Para um pouquinho.
Jesus estava pregando o evangelho do reino. Foi para isso, né, que ele estava percorrendo toda a Galileia. E além, acompanhado esse evangelho, dizia a escritura diz o seguinte: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ora, nós estamos falando de uma época onde a medicina não estava avançada. Não tinha internet, não tinha laboratórios, a medicina ainda era muito primitiva, muitas pessoas eram cometidas de doenças, muitas pessoas morriam, né, por doenças desconhecidas. Então, assim, Jesus Cristo ia curando, anunciando o Evangelho, curando as enfermidades e moléstias. Cabe o meu desafio seu, sabe o que é? Fazer o mesmo. Temos fé para fazer a mesma coisa? Para pregar o Evangelho do Reino e curar todas as enfermidades e moléstias do povo? E eu não estou falando para você sair por aí, saindo curando todo mundo. Está curado em nome de Jesus? Está curado em nome de Jesus? Não. É um desafio de fé e entrega que eu e você temos que fazer. Irmãos, o Evangelho é do Reino. O Evangelho não é meu. O Evangelho não é de uma igreja. O Evangelho não é de uma denominação. O Evangelho não é político. O Evangelho é a resposta de Deus para a humanidade que sofre. O segundo texto que nós lemos, ou melhor, que apareceu no texto, né? É o de Marcos, capítulo 9. Ou melhor, Marcos, capítulo 11, versículo 5. E diz o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mais uma vez, fantástico o que Jesus Cristo falou. Era uma resposta a João, né? João que havia sido preso, né? E ele manda perguntar a Jesus se era ele mesmo ou viria outro. E a resposta de Jesus foi mais do que contundente. Os cegos veem. Tem muita gente cega fisicamente e cega espiritualmente, que precisa enxergar a verdade. Os coxos andam. Ora, você imagina você orar e alguém que manca, alguém que tem problemas de mobilidade motora ser curado. Na verdade, aqueles também que têm problemas de mobilidade espiritual precisam ser curados. Os leprosos são limpos. Irmãos, quantas pessoas têm morrido de câncer? A lepra já é algo mais controlado, mas quantas pessoas têm morrido de câncer? Quantas pessoas têm morrido da Covid-19? Aí você diz, não, mas muitos têm sido curados. É verdade, mas muitos têm morrido. Eu não me lembro agora a contagem que temos hoje no nosso país,
mas no mundo já são milhões de pessoas que morreram. Os surdos ouvem, escute a voz do Evangelho e quem sabe você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Os mortos são ressuscitados e principalmente aos pobres é anunciado o Evangelho. Ora, estamos vivendo num período, aqui, Jesus Cristo vivia num período onde ele ia para a periferia. Ele não ia para as grandes cidades, para os grandes centros. Ele também até ia, de vez em quando ele estava lá em Jerusalém, em outros centros. Mas as pessoas que não tinham acesso, né, era onde Jesus estava, os pobres. Então, assim, ao invés de querermos imitar ricos, ou eu falo, tem muitas vezes nós olhamos para algumas igrejas e pensamos, uau, quero ser como ela, que a minha igreja seja como esta igreja. Irmãos, vá lá para os pobres. Vá até os pobres. Viva a sua realidade. Anuncie o Evangelho. É isso que Jesus quer. O outro texto que nós apresentamos é o de Marcos, capítulo 8, 35, que diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Bons, o Evangelho, vou dizer para você o lucro que ele dá. É o lucro da vida eterna. Não é dinheiro, não é bênçãos materiais. É o lucro da vida eterna, a vida com Deus. E assim, as pessoas, muitas têm se aproximado do Evangelho buscando bênçãos. Ora, Deus pode abençoar e eu acho que Deus, ele nos abençoa à medida que nos aproximamos dele. Cada vez que nos aproximarmos mais de Deus, ele está nos abençoando com a sua presença, com o seu sustento. Ele pode sim abençoar você com algum bem, mas entenda, é para serviço do Evangelho. Entenda isso, é para servir outros, não é para servir a si mesmo. No versículo 34 desse mesmo texto, Jesus fala o seguinte: e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se eu preciso negar a mim mesmo, como eu posso ter vontades? Como, olha, eu quero ter um carro zero. Olha, eu quero ter uma casa no campo. Eu quero ter uma casa na praia. Olha, se Deus se for da vontade dele que me abençoe com uma casa na praia, provavelmente é para que eu esteja com as pessoas e que elas possam conhecer o Evangelho. Isso que nós precisamos entender. Isso que eu preciso entender. Não é para o meu proveito. O que Deus está nos reservando está muito além disso. Nós precisamos entender isso. Né? É o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho que precisa ser pregado. Bom, nós vamos. Ainda tem um texto que nós colocamos. E o texto diz o seguinte, em Marcos, capítulo 10, versículo 29. E Jesus respondendo disse: em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs,
ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não, só um momento, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, mas com perseguição, e no mundo vindouro, o futuro, terão a vida eterna. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nunca prometeu bens. Ele prometeu convocação para nós irmos e ensinar esse Evangelho. Ele prometeu casas, sim, irmãos, irmãs, sim, mas não prometeu conforto, porque ele diz que você terá muito disso, mas com perseguições. Agora, no futuro, ele diz a vida eterna, ou a vida para sempre com Deus. O Evangelho é a resposta. É a resposta de Deus para a humanidade que sofre com a sua ansiedade, que sofre com os seus problemas, que sofre com as suas doenças. É só fazer a vontade de Deus. E olha, ele não está dizendo que você vai ter conforto, que você vai ter bens. Ele está dizendo que você vai ter uma vida fantástica, emocionante, com perseguições. E, no futuro, a vida eterna com ele. Então, deixa eu fazer algumas perguntas para você. Qual a importância do evangelismo? É a obediência. Obediência às palavras de Jesus Cristo, à ordem de Jesus. Nós já vimos isso na aula passada. Obediência é importância. Você quer dar importância ao evangelismo? Bom, entenda. Quando você estiver dando importância ao evangelismo, você estará obedecendo a Jesus Cristo. Qual a dificuldade? Diversas. A começar por mim. Ora, porque assim, muitas das vezes nós somos covardes. Eu sou covarde às vezes. Muitas das vezes eu fico pedindo a Deus, Senhor, o que eu vou falar? Muitas das vezes não queremos sair do nosso conforto. Você imagina, você está lá no seu carrão, você vai parar no meio da rua para falar de Jesus para alguém. É difícil, né? Tudo bem que é uma situação assim que hoje ninguém faria isso. Mas, e se Deus chegar para você e falar assim, como fez com Filipe? Vá, se aproxima, falou com Filipe, vá, se aproxima a carruagem. Se Deus falar com você, pare o carro e se aproxima daquela pessoa ali. Será que nós estamos prontos para ouvir isso de Deus? Estamos prontos para ouvir essa voz e obedecermos essa voz? É muito interessante isso, né? Nós pensarmos sobre isso. As dificuldades lá tem. Dificuldade de nós entendermos, dificuldade de nós obedecermos, dificuldade de nós querermos de fato fazermos a vontade de Deus. A dificuldade era real. Mas deixa eu falar de novo. O Evangelho é a resposta de Deus para a humanidade que sofre. Há a necessidade de evangelizarmos, do evangelismo? Sim. Sabe por quê? Lembra Romanos, capítulo 10, versículo 14? Versículo 13, aliás. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem, ponto. Aí depois ele pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, como é que as pessoas vão crer em Jesus Cristo se eu e você não pregamos esse evangelho? E eu não estou falando simplesmente de você entregar um folheto.
E isso até faz parte, você entregar um folheto. Mas que você entregue o folheto e leve uma mensagem a mais, que é você. Você é o representante de Jesus. Você que deveria chegar e falar assim: olha, nesse folheto tem essa mensagem. Queria que você ouvisse, mas eu queria que você também conhecesse mais sobre esse Jesus. E eu estou aqui para apresentar esse Jesus para você. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Ou tem, sou eu e você. Nós temos que pregar. Vamos pregar? Por fim, podemos falar dos resultados e alegria, né, desse evangelho. Paulo, também ainda em Romanos, ele no capítulo 1, ele escreve o seguinte a partir do versículo 7. A todos que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre as minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir convosco, ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto, para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Irmãos, uma declaração fantástica de Paulo. Ele ouvia da fé de outros cristãos. O evangelho chegou até Roma e ele ouvia dessa fé. E o desejo dele de compartilhar mais um dom, de pregar o evangelho. Ou seja, o evangelho que foi pregado chegou aonde ele nem imaginava. Apesar de querer estar lá, ele não dependeu dele, mas de Jesus, do poder de Deus. Irmãos, o evangelho é um poder de Deus. Deixa o poder de Deus entrar na sua vida. Deixa o poder de Deus fazer com que você seja um homem ou mulher usado, um instrumento usado para abençoar muitas vidas. Deus abençoe. A paz de Cristo a todos.